Olá pessoal, eu sou o professor Douglas Maioli. Vamos para a terceira parte aí da aula de força de atrito. Na primeira parte a gente viu conceitos sobre a força de atrito, atrito estático e dinâmico. Na segunda parte a gente viu alguns exercícios básicos. Se você não viu essas duas aulas, aqui na descrição do vídeo vai estar o link aí para as 4 partes, incluindo essa primeira e essa segunda, desta aula de força de atrito. Nessa terceira parte, vamos fazer um exercício em que a força aplicada ela é oblíqua. O que quer dizer oblíqua? Quer dizer que ela tem uma certa inclinação, ó, vai ter uma inclinação. Ela não vai ser paralelo à superfície. Aí, quando ela tem uma certa inclinação, a gente vai ter que decompor essa força. Aí, uma força vai aliviar a pressão que o peso faz sobre o que o bloco faz com o peso sobre a superfície, então não vai ser o peso, vai aliviar um pouquinho, então vai diminuir a normal, diminuindo a normal, diminui também a força de atrito, e o outro componente é o que vai puxar para frente, tá? Então, no caso, as duas componentes vão ajudar no movimento. Uma vai diminuir a normal, diminuindo consequentemente o atrito, e outra vai puxar para frente. Vamos a esse exercício 4, ó. Um bloco de 20 kg está sendo puxado por uma força de 80 newtons. Então, tem uma força aqui, ó. Vamos chamar essa força de F. É 80 newtons sendo puxado por uma força de 80 newtons. Com uma inclinação de 30 graus, tá? Então aqui é 30 graus. Conforme a imagem. Sabendo que o coeficiente de atrito estático entre o bloco e a superfície é de 0,3 e de atrito dinâmico é de 0,2, então ele deu o coeficiente de atrito estático e dinâmico, tá? 0,3 estático, 0,2 dinâmico. Perceba que o dinâmico é menor que o estático sempre. Verifique se o bloco entra em movimento. Primeira coisa, entra em movimento? Sim ou não? Caso sim, qual será a sua aceleração? Né? Se não entrar em movimento, a aceleração vai ser zero, tá? Porque está em repouso. Se entrar em movimento, a gente vai ver qual que vai ser a aceleração através da força resultante. Então, que forças que tem aqui? Primeiro, tem a força peso. Né? A força peso aqui é fácil de calcular. Vai ser a massa vezes a gravidade. A massa é 20, a gravidade não falou, mas vamos usar 10 igual a gente está usando. 20 vezes 10, 200 newtons. Então, são 200 newtons para baixo. Tem a normal para cima. A força normal para cima. Aí você pode até falar despercebido. Ah, normal vai ser igual ao peso. Nesse caso, não. Que a gente tem essa força aqui, 80, que ela tem uma inclinação, ela é oblíqua. Se ela tem essa inclinação, a gente vai ter que decompor essa força no componente x dela, é o fx, e no componente y dela. E perceba que o componente y dessa força está puxando a caixa para cima. Então, esse peso, eu vou tirar esse componente y, que está aliviando a pressão que a caixa faz com o solo, aí sim eu vou ter a normal. Tá? E esse fx ele vai lutar contra a força de atrito. Primeiro ele luta contra a força de atrito estático. Se ele vencer a força de atrito estático, ou seja, ele for maior que o máximo da força de atrito estático, aí eu vou comparar ele com a força de atrito dinâmico, aí sim a gente consegue obter a aceleração. Primeiro, como que a gente decompõe essa força aqui? Aqui, se a gente ver, a gente vai ter um triângulo retângulo aqui, 90 graus. Aqui é o F, que é o tamanho dessa força 80 graus. Aqui é o Fx, aqui é o Fy, né? Porque o tamanho desse é igual a esse daqui, esse triângulo que eu estou desenhando aqui. Aqui é 30 graus. Aí a gente tem o seguinte, né? Num caso do triângulo retângulo, né? Por exemplo, o cosseno do ângulo vai ser o cateto adjacente sobre hipotenusa e o seno do ângulo vai ser o cateto oposto sobre a hipotenusa. Só preciso decorar isso daqui. Nesse caso, se eu pensar no ângulo 30, quem que é o cateto adjacente? É o Fx. E quem que é a hipotenusa? A hipotenusa é o oposto ao ângulo reto, que é o F, que é o módulo do F, que é 80 newtons, né? O módulo do F ele já deu, que é 80 newtons. Nesse caso aqui, quem que é o cateto oposto ao 30 graus? É o Fy. E a hipotenusa vai ser o F. Aí a gente passa o F multiplicando. Passa o F multiplicando. Tá?
Então percebe que aqui ó, o fx vai ser com cosseno, o fy vai ser com seno, até porque a gente já viu que esse ângulo é entre o eixo x e a força que está sendo aplicada, tá? Então você já poderia até usar direto fx cosseno, fy seno. A gente vai ver na aula que vem, relembrar, plano inclinado. No caso do plano inclinado, quando a gente vai decompor o peso, aí o caso px vai com seno, é o contrário no plano inclinado, né? E o py vai com o cosseno. Se você não confundir, aí é só você fazer o triângulo, ó, rapidinho eu já descubro se o f de x é com cosseno ou com seno. Tá? Você faz esse triângulo, você descobre rapidinho se você confundir. Mas em geral, forças, se você vai pegar a inclinação da força, né? Aí se você tiver entre o semi-eixo x positivo e a força, aí o fx vai vir com cosseno, o fy vai vir com seno. No caso do plano inclinado, né? Se você tiver o ângulo da inclinação do plano, né? O py vai vir com o cosseno ao contrário, e o px vai vir com seno. Mas tudo bem, vamos deixar o exercício do plano inclinado para a próxima parte. Nessa parte, o que importa é esse daqui. Dá para calcular o fx, que é o módulo de f vezes o cosseno do ângulo. E dá para calcular o fy, que é o módulo do f vezes o seno do ângulo. O fx, o módulo do f é 80 newtons, né? E o ângulo é 30. E o fy vai ser o módulo do f, que é 80, e seno do ângulo, que é 30. Então, vamos lá, o fx, 80 vezes cosseno de 30. 80 vezes cosseno de 30 vai dar 69,3 newtons. E o fy vai ser 80 vezes seno de 30, né? Seno de 30 é meio, né? Então vai dar 40. Vamos conferir aqui. 80 vezes seno de 30, 40. 40 newtons. Então a gente tem o seguinte, o fx aqui ó, tem 69,3 newtons, tá? O fy tem 40 newtons. Dá para a gente calcular a normal agora, tá? Como que a gente calcula a normal? No caso, o módulo da nossa normal vai ser o quê? A normal está para cima, tá? Vai ser o quê? Vai ser a diferença do peso menos o fy, porque o peso está fazendo o bloco pressionar a superfície com 200 newtons. E o fy está aliviando essa pressão 40, porque ele está empurrando o bloco para cima 40. Então, tem o peso empurrando para baixo e o fy aliviando essa pressão. Ou seja, eu tenho 200 newtons de pressão, mas eu estou tirando 40 de pressão. Eu vou ter o módulo da nossa normal. Então, o módulo da normal vai ser o quê? 200 menos 40, 160. 160 newtons, ok? Que é 200 pressionando a superfície, 40 aliviando a pressão, 200 menos 40 de alívio é 160 pressionando. Se é 160 pressionando, a normal vai devolver 160 newtons, tá? Então, por enquanto, eu já calculei o peso, já calculei a normal, já peguei o F, decompus o Fx em Fy. Agora, eu tenho que ver o seguinte, se esse Fx vai ganhar da força de atrito estático. Para calcular a força de atrito estático, eu preciso da normal, eu já tenho a normal, multiplicar pelo coeficiente de atrito estático, para ver se ele ganha, tá? Então, vamos aqui, ó, já não cabe mais, vamos fazer aqui a conta, ó. Então, só lembrando aqui, a gente tem 80 newtons. Aqui eu vou colocar o que importa, tá? A normal, que é 160 newtons. Eu tenho o peso, mas o peso é 200 newtons, né? O peso não vai interferir porque é o seguinte. Aqui, ó, em relação... Aqui eu tenho o Fy e o Fx. O Fy não importa, vamos ver qual que é o Fx, é 69,3. Aqui importa, é 69,3 newtons. Seguinte, eu tenho um peso de 200, o Fy que é 40 e 160. Então, eu tenho para cima 40, para cima 160, ou seja, para cima no total eu tenho 200 e para baixo 200. Então, ou seja, o y aqui estão se anulando, né? A normal a gente já se adequa justamente para se anular, porque, ou seja, o bloco não vai voar sozinho, né? Nem cair, não vai quebrar mesmo, então a gente está supondo, né? Então, a normal já está justamente anulando toda essa pressão no y, né? A normal já anula todo mundo, né? Então, ou seja, aqui já anulou, em y já anulou. A gente precisa saber só em x. Ó, esse f, esquece esse f aqui, 80, porque a gente já decompôs ela nas duas. Esse f virou duas. Uma em y, que a gente já sabe que anulou toda, em outra em x, e essa em x vai disputar com a força de atrito.
Vamos calcular primeiro a força de atrito estático máximo para ver se é maior que 69,3 ou menor. Ele é igual ao coeficiente de atrito estático vezes o módulo da normal. Então, a força de atrito estático máximo vai ser o coeficiente de atrito estático, que é 0,3, vezes a normal, que é 160. Então, a força de atrito estático máximo vai ser o quê? Se isso daqui for maior que 69,3, ele nem entra em movimento, tá? 0,3 vezes 160. 48. 48 newtons. Então, veja aqui, ó, quem que tem aqui, ó, o Fx para frente e a força de atrito está para baixo, para trás. O Fx é maior que o máximo da força de atrito. Né? Ó, 69 é maior que 48, ou seja, ele vai ganhar da força de atrito, ou seja, entra em movimento. Já sei que entra em movimento. Agora eu quero saber, movimento, eu quero saber qual que vai ser a aceleração. Aí, nesse caso, eu sei que vai ser comparado o Fx com a força de atrito dinâmico, porque eu já sei que vai entrar em movimento. Então, ele vai disputar com a força de atrito dinâmico. Vamos calcular a força de atrito dinâmico, que é o coeficiente de atrito dinâmico vezes a normal. A força de atrito dinâmico, o coeficiente de atrito dinâmico é 0,2, e a normal a gente já calculou que é 160. Então, a força de atrito dinâmico é 0,2 vezes 160, 0,2 vezes 160, dá 32 newtons. 32 newtons. Então, são 32 newtons para cá. Então, olha só o que a gente tem. Ó. A força resultante não é massa vezes aceleração pela segunda lei de Newton, ok? Nesse caso, ó, o F virou 2, então esquece o F. Eu já fiz ele virar 2. O Fy com a normal com o peso se anula em Y. Só sobra duas para a força resultante, é o Fx para frente e a força de atrito para trás. Então, a força resultante vira o quê? Vira o Fx menos a força de atrito dinâmico, tá? Que é o Fx para frente e a força de atrito dinâmico para trás. Por isso que é subtraindo. Igual massa vezes aceleração, que é lá da segunda lei de Newton. Então, eu troquei a força resultante por isso daqui. O Fx, eu sei que é 69,3. A força de atrito dinâmico, eu sei que é 32. A massa, eu sei que é 20 vezes a aceleração. 69,3 menos 32 vai dar 37,3. Esse 37,3, só de olhar aqui já dá para ver, né? E essas em Y está se anulando. 69,3 para frente, 32 para trás, ou seja, eu tenho 37,3 para frente. A força resultante dá para ver só olhando aqui, que era 37,3. Igual a massa, que é 20, vezes a aceleração, que é o que eu quero calcular. Passo o 20 dividindo, 37,3 dividido por 20 vai ser a aceleração, tá? Então, vamos colocar aqui a aceleração que não cabe ali. 37,3 dividido por 20 dá 1,865 metros. Vamos colocar mais para trás. Aqui, ó. A aceleração vai ser 1,865 metros por segundo ao quadrado. Essa é a resposta do exercício, né? Primeiro eu sei que entra em movimento, depois eu sei que a aceleração que ele vai ter é essa daqui, tá? Lembrando que se a força de o Fx fosse menor que 48, ele nem entrava em movimento. Como ele é maior que o atrito estático máximo, 48, ele entrou em movimento e aí ele começou a disputar com o atrito dinâmico, que era 32. Aí eu vi a diferença dele com o atrito dinâmico para ver qual que é a força resultante. E aí, com a segunda lei de Newton, sabendo a força resultante e sabendo a massa, deu para calcular a aceleração, ok? Na próxima parte da nossa aula, vamos para esse último exercício da nossa aula, e a última parte da nossa aula, falar sobre plano inclinado, como calcular a força de atrito no caso do plano inclinado. A gente se vê lá.